Pessoal, então nessa aula de hoje a gente encerra esses métodos de proteção, a gente encerra esse conteúdo das métodos de proteção à corrosão, certo? E ficou então da gente estudar esse método de proteção catódica por corrente impressa. Nesse método, gente, vai ter uma aplicação de uma corrente elétrica que chega nessa estrutura metálica e faz com que ela funcione como se fosse um cátodo. É nessa estrutura que vai ocorrer a reação de redução e não aquela de oxidação que provocava a corrosão desse material. Então, a lógica da proteção catódica é pegar um ânodo metálico, uma estrutura, e fazer essa estrutura funcionar como um cátodo, ok? E proteger, então, contra a corrosão. As vantagens da utilização desse método de corrente impressa é o quê? A gente pode controlar a quantidade de corrente através dessa fonte. Essa fonte é o tal dos retificadores. E ela é aplicável a vários valores de resistividade. A gente viu que por ano de sacrifício, se for com baixa resistividade, talvez ele não funcione tão bem, né? Esse ânodo inerte, ele também é envolto pelo aquele enchimento condutor que melhora as características dele. Certo? Aqui está um esquema ilustrando como que isso funciona. Então, a tubulação a ser protegida, um retificador, certo? Essa tubulação está no solo e alguns anos instalados aqui nas proximidades. Essa ligação, esse contato elétrico entre esse ânodo e essa estrutura metálica vai fazer com que a corrente elétrica chegue nessa tubulação e transforme ela em um cátodo, né? Lógico que vai ter a quantidade de ânodos vai ser possível de ser estipulada por alguns cálculos, que inclusive a gente vai ver alguns, certo? E esse motivo, né, de fazer esse enchimento condutor é o quê? Diminuir a resistência de aterramento, facilitando a passagem de corrente elétrica para o solo, certo? Diminuir o desgaste desse ânodo, aumentando a vida útil desse equipamento. As reações de proteção catódica, gente, lá nos anos de sacrifício, a gente tinha essa reação anódica. Aqui a gente não vem ao caso aqui a reação anódica por corrente impressa, né? Mas sim a catódica, que é aquela que vai ser observada na superfície ali da estrutura metálica. Como essa estrutura passa a funcionar como um cátodo, vai depender se tem oxigênio ou não disponível. Se tiver oxigênio disponível, aqui faltou um meio O2, tá? Nesse esquema que eu retirei aqui dessa página, que eu retirei aqueles outros conteúdos da última aula também. Aqui faltou um oxigênio para essa reação ficar mais certinho, né? Então é meio O2. Se o meio tiver oxigênio, leva à formação de hidroxila. Aqui, se não tiver aerado, ou seja, ausente de oxigênio, ele vai utilizar parte da umidade ali para fazer a reação de redução, produzindo hidrogênio e hidroxila. E aí tem alguns inconvenientes, e essas reações aqui já deixam a gente perceber isso, né? Essa concentração de hidrogênio dessa reação aqui meio não aerado pode levar à fragilização do metal através do tal do empolamento. Lembra aqueles tipos de corrosão, empolamento por hidrogênio, onde tem a redução de H+, onde tem a redução de água formando gás hidrogênio, pode levar a essa formação de bolhas na estrutura metálica. Se tiver pintura incompatível com o meio básico, pode saponificar essa pintura. Lembra na reação de saponificação de compostos oleaginosos, em meio básicos eles costumam saponificar. Porque não sei se vocês lembram lá de química orgânica, mas a estrutura de vários óleos, várias estruturas oleaginosas, é um ácido carboxílico orgânico. E se tiver um meio básico, ele forma um sal desse ácido carboxílico, levando à formação de um sabão. É a reação de saponificação. Um outro inconveniente do método de corrente impressa pode ser o quê? Gastar energia demais. Fazer uma superproteção. O desperdício de energia, ele pode ser observado. Certo? E aí, tem os levantamentos práticos. Quais que são os levantamentos práticos? Primeiro, da estrutura que vai ser protegida. Qual o tipo de material que está sendo protegido? Se tem revestimento ou não?
qual que é a área dele, qual que é a forma, qual que é as dimensões, né? Qual que é a condição, qual que é o meio que ele está inserido e por aí vai. Tudo isso é muito importante para fazer um levantamento prático. E as medições que são feitas, os testes de campo, vai considerar vários fatores, né? Um deles, a resistividade elétrica do meio que ele está inserido. O meio é muito condutor, a gente viu que meio muito condutor aumenta a corrosão, né? Então você vai precisar aplicar uma corrente maior. Por exemplo, a água do mar, ela vai requerer uma corrente de proteção bem superior, né? Potencial da estrutura eletrólito, porque o potencial muda de acordo com o meio que ele está inserido. É interessante fazer essa medição também da resistividade, do potencial dessa estrutura metálica, desse metal que compõe essa estrutura entre ele e o eletrólito, certo? Escolha do lugar para a instalação do ânodo, isso que é muito importante, porque você vai fazer uma manutenção, de repente, se colocar esse ânodo num lugar de acesso ruim, não tem como fazer essa manutenção, esse acompanhamento do processo. Tem que ser um local de fácil instalação e fácil rendimento também da proteção, ok? Teste para determinação da corrente necessária. Vou dar um exemplo aqui de um teste bem simples que é possível de ser feito. Olha só, pode-se pegar aqui dois pontos da tubulação com a distância aqui de 100 metros e fazer essas medidas aqui em relação qual que é a corrente aqui de proteção dessa seção desse tubo, ok? E aí observa esse valor que protege essa quantidade. Depois de determinar esse valor, é possível a gente determinar a área que ele protegeu e a corrente. Então, corrente sobre área dá a densidade de corrente elétrica. Você pode falar assim, mas eu não entendi nada. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Com esse exemplo, a gente consegue visualizar um pouco melhor, tá? Ele fala que o diâmetro da tubulação é de 20 centímetros e que o valor da corrente que protege o sistema é de 50 amperes. Qual que é a densidade de corrente? Falou para a gente desconsiderar a área da base, porque tubulações grandes vai ser principalmente a área lateral que vai importar, né? Então, para fazer esse cálculo de uma área de um cilindro, a gente usa a fórmula, a área lateral, ela é dada por 2πr vezes o comprimento dessa tubulação. O raio é a metade do diâmetro. Está aqui o comprimento da tubulação, 100 metros. Encontrou então que uma área de aproximadamente aí, 63 metros quadrados. A corrente é uma corrente de 50 amperes. Então, a densidade de corrente que consegue proteger essa tubulação é dada por 50 amperes dividido por 62,8 metros quadrados. Acha que uma densidade de proteção aproximadamente 0,8 ampere para cada metro quadrado. Então, você consegue proteger essa tubulação se aplicado 0,8 ampere para cada metro quadrado dessa estrutura. Mas para proteger a estrutura inteira, de 800 metros, vai precisar de qual corrente? Aí você usa esse valor dessa densidade. Se tiver tudo na mesma condição, todo o sistema nessas mesmas condições, você pode usar esse valor do teste. Essa foi a medida de campo. Agora eu estou mostrando para vocês a parte prática, né? É lógico que vai gerar uma nova área. A área vai dar por esse novo comprimento da tubulação. A área que quase aí 8 vezes maior, né? Uma área 8 vezes maior. Qual que vai ser a corrente? Provavelmente uma corrente 8 vezes maior. E aí a gente usa, se a densidade de corrente é a corrente pela área, a corrente é dada pela densidade vezes a área. Vai dar 400 amperes, certo? Que consegue proteger essa tubulação. Tinha que até conferir, mas é isso mesmo. Para uma densidade de 0,79 ampere por metro quadrado, nós temos uma tubulação de 500 metros quadrados. Para proteger, seria uma corrente de 400 amperes, certo? A densidade da corrente permanece a mesma, né? Vocês percebam aqui que a área é 8 vezes maior, a corrente também, ó, 8 vezes maior, de 50 amperes para 400 amperes, ok?
Então, um exemplo dessa aplicação prática dessas densidades de corrente. Outros testes é medição de pH, se tem bactérias responsáveis pela corrosão e tudo mais. Então, tudo que está envolvido no processo deve ser testado. E tem os cálculos para fazer o dimensionamento. Qual que é a corrente que você vai ajustar lá no aparelho para ser aplicado? Esses cálculos é dado por essa forma aqui, ó, ADCF1 menos E. O que significa cada coisa dessa aqui? Essa aí é a corrente de proteção. Essa a área a ser protegida. A área da estrutura. Essa aqui é aquela densidade da corrente. Só que aqui a gente vai ver uma formulinha para ela que vai dar em miliampere. Tem que tomar muito cuidado com essa unidade. O F é o fator de correção da velocidade do eletrólito. Aí vai depender do tipo de eletrólito que está no meio, né? E o E é a eficiência do revestimento de proteção. Imagine que você tem um revestimento, uma tinta 100% eficiente. Vai dar 1 menos 1. A corrente, qualquer coisa, esse valor ADC vezes F, vezes 0, vai dar uma corrente de 0. Ou seja, você não precisa proteger mais esse sistema. Se o revestimento é 100% eficiente, não tem o porquê associar com outro método. Ok? Aqui eu trouxe a fórmula dessa densidade de corrente elétrica, que ela é dada por essas constantes, vezes o log da resistividade do eletrólito. Então, para fazer essa medida, a gente precisa da área a ser protegida, da resistividade do eletrólito, que é uma medida de campo, do fator de correção da velocidade, aí isso é tabelado, eu já vou mostrar a tabelinha para vocês, e da eficiência do revestimento. Aqui, a correção da velocidade, tem esses valores, né? Se a velocidade do eletrólito 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, por aí vai. A partir do momento que você utiliza esses valores, a gente joga aqui na formulinha. A eficiência que eu falei para vocês, tem aqui a eficiência de alguns tipos de revestimento, que já tem tabela disso também, tá? Por ano do galvânico, e aquilo ali é por corrente impressa. Por ano galvânico é um pouco mais simples, pega a diferença de potencial entre o ânodo e a estrutura que está protegendo. Então, se usar um enchimento de magnésio para fazer a proteção, vai pegar a diferença do potencial do magnésio com essa estrutura metálica a ser protegida e vai ser o ΔV. A resistência vai ter que ser a soma das resistências da ligação entre ânodo e a estrutura metálica, da resistência entre a estrutura e o eletrólito e da resistência ânodo e eletrólito. Então tem que medir 3 resistências e aí sim essa corrente aqui vai ser a corrente de proteção por ano de galvânico, ou metal de sacrifício. Então imagine o seguinte, você está querendo fazer proteção da tubulação, aplicou essa fórmula aqui, e achou uma corrente de proteção. Você achou, sei lá, que a proteção é 80 amperes. Por ano do galvânico, você também aplicou e viu que era 80 amperes também essa proteção. Qual método que você vai escolher? Aí vai ter que fazer a comparação e essa tabelinha também tirada do livro do Gentil é excelente. Essa tabela, ela resume aqui, eu posso resumir da seguinte forma para vocês. Só vai usar o metal de sacrifício se a corrente de proteção for de até 5 amperes. Ele não consegue proteger bem se for acima de 5 amperes. E outra, não vai ser tão econômico. Você vai ter que usar metal demais para gerar uma corrente elétrica maior do que 5. O sistema de corrente impressa vai ser mais econômico quando a corrente for acima de 5 amperes. Então, se for menor do que 5 amperes a corrente de proteção, vamos para o sistema galvânico. Se for maior do que 5, vamos por corrente impressa. Ok? Todos os dois precisam de manutenção, de acompanhamento, tudo mais. Esse sistema galvânico, ele só funciona para eletrólito de muita baixa resistividade elétrica, em geral de até 3.000 ohm/centímetro. Esse aqui utiliza para vários tipos de resistividade. Então, basicamente, o sistema galvânico para menor do que 5 amperes e para resistividade menor do que 3.000 ohm/centímetro. Se for acima disso, maior do que 5 amperes, e maior do que 3.000 ohm/centímetro, a gente vai por corrente impressa, certo?
E olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês para a gente ter essa ilustração aqui muito prática. Ele me dá aqui uma tubulação, um gasoduto para transporte de gás natural, um comprimento de 140 quilômetros, um diâmetro de 10 polegadas, ele me deu o material, que é o aço API 5LX46, o revestimento com altar, que é o catrão de hulha, véu de vidro e papel de feltro. As medições da revestibilidade do solo apontam para uma média de 120 mil Ohm por centímetro. 120 Ohm, né? A gente já viu que resistividades muito grandes a gente vai por corrente impressa. Então já tem uma dica. Vamos fazer então um cálculo da corrente necessária. Utilizando essa fórmula, a área, eu vou jogar esses valores, né? O valor aqui do π, o valor do 2, do π 3,14, o raio já transformado em metro, aquele raio em polegadas que ele me deu, o comprimento aqui já em metros também, a gente acha uma área de 111.658 metros quadrados, uma área muito grande, né? A densidade de corrente, jogando aqui a resistividade, nós tiramos o logaritmo dessa resistividade, usando esses valores constantes, achamos aqui uma densidade de corrente de aproximadamente 5,922. Tomar cuidado que esse valor é em miliampere. Esse valor aqui é em miliampere, tá? Aqui está em ampere, mas na verdade densidade de corrente dá o valor em miliampere. Como ele não falou nada, eu vou usar um fator de 1. A eficiência do rendimento, pesquisando na tabela do revestimento, é 0,9. Basta então a gente jogar na fórmula, aqui sim eu joguei correto, ó, em miliampere, tá? Porque aí no final o seu valor aqui vai dar um valor em miliampere, certo? As unidades, vocês percebam aqui que vai cortar, né? Metro quadrado com metro quadrado e vai sobrar miliampere. A corrente de proteção deu 66.000, fazendo esse cálculo, 123 miliampere. Se eu dividir isso aqui por 1.000, vou achar a corrente de proteção necessária, 66 amperes. E aí, se ele tivesse te perguntado aqui primeiro, qual que é a corrente de proteção? A corrente que protege bem esse sistema é 66 amperes. Aí na letra B, qual o sistema de proteção catódica que você vai instalar? Ué, se a gente levar em consideração a resistividade e o valor de corrente maior do que 5 amperes, a revestibilidade maior do que 3.000, utiliza então o sistema de proteção catódica por corrente impressa ou forçada, né? Na letra C ele fala assim, ó, considerando que o retificador, que é aquele gerador de corrente que faz essa corrente impressa, né, ele deva trabalhar com uma folga de 75%, qual que é a corrente total necessária a ser instalada? Se ele tem que estar com 75%, esses 66 amperes que protege o sistema tem que estar com 75% da eficiência do retificador. Então você vai regular o retificador para quanto? Para dar 100%? Para 88,164. Ou seja, se você aplicar 88 amperes nesse sistema, ele está com uma folga de 75%. Se a gente tirar 75% disso, a gente vai ter os 66 amperes, né? É a folga que ele tem que trabalhar, ou seja, uma folga de aproximadamente 12 amperes. E aí o manual do retificador, o próprio fabricante vai informar qual que é a folga que ele deve trabalhar, certo? E ele está falando aqui que cada retificador funciona com 30 amperes, a capacidade nominal dele. Como que você instalaria? Ué, se um retificador dá 30 amperes, N retificadores vão dar 88 amperes. Então eu preciso, é lógico, aí de 3 retificadores, né, para fazer essa proteção. Como que verifica se o sistema de proteção funciona? Aí, gente, tem alguns testes para ver se está funcionando. Você vai monitorar se tem ferro 2+, na superfície por um papel de filtro umedecido com ferro e cianeto. O ferro e cianeto reage com o ferro 2+, e forma um composto azul.
Se esse papel ficar azulzinho, quer dizer que está tendo corrosão, não protegeu. Esse método aqui é um método qualitativo só indicativo, né? Não é um método muito confiável. Porque pode ser que dê negativo e a corrosão esteja acontecendo ali em escala menor, né? Então não é tão confiável. Cupom de teste é pequenos pedaços de aço similar ao da tubulação ou da estrutura, e esses pequenos, essas etiquetas, tá? Você pode retirar ela e fazer o acompanhamento da perda de massa. Se ela tiver com uma massa estável, indica que o sistema está protegido. Se estiver apresentando perda de massa nessa etiqueta, provavelmente está tendo perda de massa na estrutura também. E o método mais confiável para fazer o teste é medir o potencial entre a estrutura e o meio que ele está envolvido. Se for uma estrutura de solo, utilizam o eletrodo de referência de cobre, sulfato de cobre. Se for água do mar, prata, cloreto de prata. Como que é isso? Tem lá a tubulação, já faz a instalação aqui de um ponto de teste ligado a um fio condutor e tem então a medida aqui do potencial. Se notou que o potencial tem esses valores aqui, ó, se for para solo, se o potencial visto aqui no voltímetro é menor que 0,85 volts, quer dizer que está protegido. Se for o meio aqui de água do mar, o potencial tem que ser menor do que 0,8 volts. Um potencial desse tipo mostra que a estrutura está bem protegida. Ok? Gente, então encerramos aqui o conteúdo. Vocês já têm condição, então, de fazer toda a lista de exercício, certo? E eu vou postar uma orientação quanto à nossa avaliação. Bons estudos para vocês, gente. Precisando de alguma coisa, é só me enviar alguma mensagem, tá joia? E até mais, até a próxima.